A noite é mais escura antes do amanhecer, Thomas Schuller. E antes de embarcar em uma jornada de vingança, cabe duas covas, um fúcio, meio amigo pensante. É Rafael, esse é Filosofia e Cafeína. E se você quer saber o que essa jornada de justiça ou de vingança tem a ver com o herói de hoje, fica até o final do vídeo. Nós vamos discutir tanto se, ao caminhar para as trevas, você encontra com a raiva a justiça, ou se usar o ódio você cairá para a vingança. Não se esqueça, pai. Justiça e não vingança. Claro que os autores irão nos ajudar a fazer essa discussão, além dele, esse símbolo. O que significa esse símbolo? A gente viu no outro vídeo que significava o símbolo da esperança. E esse símbolo do medo? Será que é preciso ter medo? Será que é preciso usar o medo? O que o medo tem a ver com justiça? Mas hoje nós vamos parar com esse negócio de desconstrução e resgatar essa jornada às sombras para resgatar o nosso herói. Que ele vai até as sombras e resgata os inocentes. Batman foi criado por Bob Kane e Bill Finger. O personagem faz sua primeira aparição na revista Detective Comics, número 27. Aliás, DC, Detective Comics, lançado em maio de 1939, um ano depois do Superman. Um ano depois do Deus da Terra, vem os super-heróis sem poderes. Além da breve introdução histórica, vamos falar no contexto em que o Batman surge. O Batman surge num contexto mais sombrio. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre o Superman? Que o contexto sombrio de uma revista mais otimista, mas o Batman ainda estava nesse contexto. Da crise de 29, a grande depressão econômica americana. Com ela também veio dois problemas. O desemprego e alguns negócios ilegais envolvendo importação, exportação e até atividades econômicas. E, de outro lado, também a lei seca, onde surgiu muito o fortalecimento das gangues. Aliás, o Batman sempre combate as máfias. Se você voltar para a lei seca, você vai lembrar do gangster Al Capone. E se você ver para o Batman, um dos principais gangsters da história do Batman, que corrompe o poder, que corrompe a polícia, as autoridades, se chama Falcone, Carmine Falcone. Carmine Falcone. O Al Capone tinha o apelido de Scarface. Será que nós temos também Scarface na história do Batman? As revistas no ar, as de investigação viam nisso. E surgiu um novo investigador, o Batman, o maior detetive de todos os tempos. Sua aparência é muito inspirada principalmente no Fantasma e no Zorro. O Zorro é onde a família Wayne vai assistir a peça, onde eles são assassinados pelo crime. Os Estados Unidos estava sendo vítima do crime das gangues daquele momento. Que no período de depressão, nosso herói das trevas surge para combater o crime e investigá-lo. E ele atua na cidade de Gotham City, ou melhor, na cidade gótica. Se você vê Gotham City, a cidade gótica, tem prédios altos, becos escuros, onde tanto Batman, nosso Cavaleiro das Trevas, está infiltrado, ou onde o crime pode estar, onde ele pode se esconder. A cidade gótica, de prédios altos, é inspirada no estilo arquitetônico e artístico gótico. Ou seja, o Batman na cidade gótica, ele inspira muito no que realmente significa gótico, tá? Ao estilo godo, ou melhor, germânico, que era o estilo bárbaro, que foi incorporado durante a Idade Média. Então, os vitrais muito altos, aquela coisa opressiva, aquela coisa com pouca luz, bem alta e com vários bicos de escuridão. Alguns filósofos, historiadores vão dizer até, vão ser preconceituosos com a Idade Média, falando toda essa aura gótica, essa aura de trevas, fazer parte da Idade como um todo. Que não é bem isso. Será apenas um dos estilos arquitetônicos, onde a luz passava pelos vitrais. São países onde também a incidência de luz é menor. Que volta e meia se esconde ou observa a cidade de cima de gárgulas, os vitrais ovais. Então, esse que é o estilo gótico de Gotham City. O símbolo vai ser o morcego, um animal das sombras, um animal que consegue enxergar nas trevas, enxergar no escuro, assim como o nosso herói, que no meio de tanta corrupção e de vilões tão macabros. Aliás, todos eles têm ensino superior, né? Ou são psicólogos, botânicos, químicos, tanto que é um dos traumas do Batman. A gente vai falar mais sobre o próprio Batman.
Se ele não se controlar, ele vira o inimigo. Ele tem seus traumas, ele tem que lutar constantemente para ele não virar um vilão, assim como os vilões dele são. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso Batman Prime. Não é necessariamente o personagem, mas é o personagem que mais se assemelha a todas as histórias. A gente vai assistir um filme de Batman, e a gente olha e fala assim, pera, Batman não é bem assim. Como assim? Ele é um personagem fictício. Então esse Batman Prime, o Batman mais Batman de todos, esse exemplo eu peguei até do Rick and Morty, nem tanto do Batman Prime que realmente existe nos quadrinhos. Batman, ele é um detetive. Batman, ele é tal coisa. E até nas versões mais lúdicas, que o Batman tem várias versões mais lúdicas, mesmo com essas versões mais lúdicas, alguma coisa vai se remeter a falar, isso ainda é Batman. Mesmo que esse Batman não seja gótico, não seja tão pulp, tão noir, ele ainda é um Batman. Ele se parece com o nosso Batman Prime, que nós vamos definir aqui. Então, é a sua origem trágica. Bruce Wayne, ele não tem superpoderes, diferente da Liga da Justiça, que é praticamente um panteão de deuses e semideuses mitológicos. O Batman, ele é apenas um humano. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filantropo. Também é mestre em artes marciais, detetive, e atlético, inventor, às vezes até líder político, investigador, e ele daria um pau naquele outro, né? Sem os trajes, o Batman só usar um pouquinho de preparo, uma NP e um vírus, e ele derrota aquele outro playboy, milionário, filantropo. Mas enfim, filho de milionários, da família Wayne, o casal Wayne é assassinado na ópera. Isso acaba criando o Batman. Nessa hora, o Batman nasce e o Bruce Wayne morre. Eu acho até que foi divertido voltar a ser criança. Não sou mais criança desde os 8 anos de idade. Após a morte do Bruce Wayne, ele acaba sendo apenas um disfarce do Batman, dessa criatura das trevas, que foi jogado pelas trevas após a morte dos pais. Bruce Wayne é fantasia. Diferente, por exemplo, do Tony Stark, que se veste de Homem de Ferro, do Clark Kent, que se veste de Super-Homem, ou do Hal Jordan, que se veste de Lanterna Verde, e a Mulher Maravilha também, a gente vai chegar nisso em outro vídeo. Eles são um herói que se disfarçam do alter ego. O Peter Parker, por exemplo, ele se disfarça de Homem-Aranha para proteger as pessoas que ele ama. O Batman, ele se disfarça de Bruce Wayne, porque ele não tem pessoas que ele ama, ele perdeu todas elas, para justamente se filtrar, seja na alta sociedade de Gotham, nas instituições corrompidas de Gotham. Então, o Bruce Wayne é um disfarce do Batman, e não o contrário. Tem até versões que dizem que ele é tão louco quanto os seus vilões. Todos os vilões do Batman são meio loucos, né? A teoria é que o Batman é mais louco que todos eles. Acredito que não é daí que veio o ditado "tô mais louco que o Batman", e não faz o menor sentido esse tipo de ditado. E ao mesmo tempo, a justiça, ele quer que não exista isso para os outros. Mesmo tendo toda a dor, sentindo toda a dor, não sendo a prova de balas e sentindo a dor, ele ainda quer a justiça. Aí vem a grande questão. Por que o Batman não mata? Não pude salvá-la, Alfred. Eu não creio que quisesse ser salva, senhor. A vingança enegrece a alma, Bruce. Eu sempre temi que se tornasse igual aos que combatia. Caminha pela beira desse abismo toda noite, mas ainda não caiu. E eu agradeço a Deus por isso. Justiceiro mata. O justiceiro que vai família assassinada. São criminosos, alguns não têm solução. Alguns realmente não têm solução. Tanto seja na ficção ou provavelmente na vida real. Mas por que ele não mata? Primeiro, Batman quer que eles parem pelo que fizeram. E outra, os motivos. É muito fácil você resolver as coisas como um justiceiro. É muito mais justo você resolver as coisas como um vigilante, como Batman. E ele não mata. Toda essa loucura, todas essas trevas fazem parte dele. Não pode esquecer que ele surgiu de um trauma. Uma experiência pós-traumática, mais uma criança de 8 anos, pode deixar um grande trauma. E se ele sucumbir a essa loucura? Se ele sucumbir a esse trauma? Se uma pessoa, com todo o poder que ele tem, todo o intelecto que ele tem, sucumbir a essa vontade, vestir um traje e fazer o que ele acha justo, não o que é justo, o que ele acha justo, qual vai ser a diferença entre um vilão do Batman e o próprio Batman? Então basta uma morte para o Batman se tornar um grande vilão. Aliás, o Batman queria um vilão tenebroso. Isso aqui é uma história bem dark mesmo. Depois vira galhofa, onde vai ter Apocalipse, Batman zumbi, vai ser uma loucura. O Batman, ele se entrega.
Então ele tem que estar nas trevas, mas ele não pode ser engolido pelas trevas ao mesmo tempo. Ele tem que encontrar os inimigos dele nas trevas, só que as trevas não podem encontrá-lo, senão ele não tem como escapatória. Por isso que ele não pode matar. Por isso que ele não pode se igualar aos seus inimigos. É tão tomado por trevas como seus inimigos. Só que ele não pode deixar essas trevas tomarem conta dele. Quando o Superman matou o Coringa, eu entendi o motivo. Todos entendemos. Mas depois que essa linha foi cruzada, não havia volta. Então matar não pode, mas traumatismo craniano tá de boa. O Batman, às vezes, né, o pessoal brinca que ele é severo demais. Que qualquer coisa é motivo para pancadaria, né? Você vai ver isso, por exemplo, no filme The Batman, onde as pessoas até têm medo dele. Não só os criminosos, mas todos têm medo dele. Calma que eu já vou falar sobre todos os filmes, inclusive o The Batman. Até o final do vídeo que a gente vai analisar um por um de maneira filosófica, né? Refletindo sobre um por um. Voltando, muita gente acha ele exagerado. Vai surgir memes como esse, por exemplo. Você não devolveu a mangueira! Agora admite, não dá vontade de fazer isso. Você vê uma pessoa parada vai deficiente, não dá vontade de dar uma de Batman em cima dela? Só que a gente, né, não é o Batman. E a gente não tá acima da lei e nem paralelo à lei. Aliás, a lei de Gotham já foi totalmente corrompida. Com exceção do Gordon, é mostrado que a polícia é comprada pelas facções do Carmine, pela máfia. Então, o Batman ele meio que ele é um ser corrompido, tá lá, não tá acima da justiça, ele tá lado a lado de uma justiça totalmente podre daquela cidade. Não tem nem como recorrer à justiça, porque a justiça daquela cidade também já tá podre. A gente vê isso também no filme do Coringa, né? Uma cidade podre, de onde você está, presta? E se ela não presta, a culpa é de todos que fazem parte? Porque se uma pessoa, né, que para da vaga deficiente, joga lixo no chão, a lei que permite que você não faça isso, é ética. Vou deixar linkado o vídeo sobre ética. Se todos não jogassem lixo no chão, a cidade não seria podre. Por que você pode ou não jogar lixo no chão? Porque você tem que pensar que se todos fizessem isso, como seria a sua cidade? Ela pareceria mais a Gotham? Se você deixar levar pelas suas vontades, teria o mesmo resultado que se todos o fizessem. Então a cidade é um reflexo de que todas as pessoas fazem. É como se todas as pessoas de Gotham fossem meio más em algum momento. Surgem tantos vilões dali. E resumindo, para você entender um pouco mais, não só o Batman, mas o grande filósofo que você está aprendendo sobre ética e nem está percebendo. É o seguinte, você não pode parar em cima da faixa pedestre. Se todos pararem em cima da faixa pedestre, o pedestre será atropelado, ele estará em perigo. Você não pode jogar um lixo no chão, porque se todos jogassem lixo no chão, você vai estar numa cidade podre. Então, a cidade de Gotham é podre, porque as pessoas não têm esse tipo de noção. Por isso que você vê um Batman, às vezes, tão severo com coisas tão pequenas. E você que não deixou like no vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui para a Liga da Justiça, para você continuar aprendendo sobre outros autores sem nem perceber. E vamos para o próximo ponto do vídeo. Esse carrinho aqui é seu? É sim! Esse é meu carrinho sim, mas eu ia colocar ele de volta, né? Não minta pra mim! Comente aqui se estiver faltando alguma coisa ou sua opinião sobre uma dessas obras, que a gente vai passar por elas. Batman Begins, 15 de julho de 2005. Essa visão do Batman é a primeira visão do Batman realista. O Christopher Nolan queria dizer como que seria um mundo que permitisse que o Batman existisse. Já que o Batman, o personagem mais próximo do real, mais fácil de identificar, o crime, a corrupção, é um problema muito mais parecido com o nosso do que um alienígena ou do que uma invasão. Então ele quis trazer isso. Como seria um Batman plausível? Um Batman que se machuca, precisou passar pelo treinamento, então aqui vai ser o Batman Begins. Só que o Batman Begins aí tem alguns problemas. Primeiro que ele vai iniciar o cinema. Ele vai dar tão certo em contar uma história
E você vai ver muitas coisas usando o colã preto para imitar o Batman, para parecer mais sóbrio, e aquela bela história de contar a origem do herói todas as vezes, sem ser apenas por flashback ou por citar. Se você recorrer aos filmes mais antigos do Batman, ele subentende que você já sabe, ou ele mostra algumas cenas apenas. Aqui o Batman Begins vai trazer, que o MCU depois vai copiar muito, que é trazer a origem do herói de forma narrativa, linear e por aí vai. Por isso que eu gosto muito da Batcaverna, que eu vou deixar também aqui como recomendação. Se você gosta de Batman, fica a recomendação do Marcelo da Batcaverna, para você consumir mais conteúdo de Batman. E vamos focar um pouco mais no vilão, um doutor em psiquiatria, que é o nosso Thomas Shelby. Ou melhor, o espantalho. Aqui vai dizer a relação do medo. Tanto para o Batman Begins quanto para o Batman Prime, o medo é algo muito importante. Aqui explica muito bem por que o Batman usa o morcego no peito, e não uma esperança no peito. Ele veio das trevas, não do otimismo que a gente viu no outro vídeo. Que os inimigos sintam medo dele. E coisa meio óbvia, mas precisa ser dita. Criminosos têm que sentir medo da justiça. Bom, lembra que eu falei que era contra a pena de morte? Agora vamos falar uma coisa que tem que ser dita que é meio óbvia até. Por exemplo, no Brasil, calma que eu já falo sobre os filmes. Coisas como essa podem acontecer. Essa notícia que tá rolando aqui pra você ver é como a nossa lei ela acaba sendo pró agentes da lei ou contra vetores. Se o país da impunidade, onde as grandes autoridades são impunes, vale a pena você cometer um crime? Acho que vale. Se não há punição nenhuma, se você não sofre nenhuma consequência por isso, meio que vale a pena você fazer isso de novo. Então, eles têm que voltar a temer a lei, temer a justiça. Lembrando que o Batman não mata, mas ele impõe uma força de justiça. A justiça ainda precisa ser forte. Tá falando pode ser cruel, sei lá, vira tirania. Então, a justiça, para ser justiça, precisa ser forte. Os criminosos, aqueles que praticam o mal, precisam ter medo da justiça. Mas as pessoas normais, não. A gente vai ver essa jornada, como eu falei. O filme Batman Begins ele conversa muito com o Batman 2022. Que essa discussão. As pessoas precisam ter medo das pessoas. Não podem ter medo da tirania. Mas os contravetores precisam ter medo da justiça. Tem que existir uma diferença entre a justiça e a tirania. Elas não podem se confundir. Para que você, que é uma pessoa boa, que pessoas boas dão like no vídeo, eu estou falando isso pela terceira vez hoje, ela sabe diferenciar o que é justo e o que é tirânico. Pessoas boas, elas não precisam temer a justiça. Se pessoas boas temem a justiça, ela é tirânica. O direito, a justiça, tem que ser algo muito bem discutido. Tanto para que a pessoa comum, inocente, não tenha medo, e os criminosos sejam punidos pela justiça e não pela tirania. Entrou 2 meliantes às 1h30 da manhã, invadiram a minha casa. Eles roubaram uma bicicleta e o meu marido percebeu que eles poderiam voltar. E onde não passou 20 minutos, meia hora, eles voltaram de novo para tentando também abrir o portão e se invadiram de novo para dentro da minha casa, onde meu marido entrou em conflito com eles corporal, tentando segurar os dois para que a polícia chegasse logo. Eles estão acusando meu marido de tortura e onde eles liberaram os dois indivíduos hoje, libertaram eles. Um dos meliantes voltou na minha residência querendo a bicicleta dele, onde ele começou a arrombar o portão e tentando pular o muro. E a justiça não fala nada. Por enquanto, seu esposo está aqui, está detido. Está detido ali, preso, algemado. Se ele fosse o ladrão, ele só foi defender a integridade da minha família. Meu filho que estava lá dentro da residência, gente. Isso aí que está acontecendo com esse Brasil. No Brasil, se você cometer vandalismo contra o governo, dá 17 anos de prisão. Outros crimes que estão aqui podem dar de 8 a 12. Você pode cumprir metade da pena ainda. Nós vemos tanta glorificação de bandidos, seja em obras, querer contar a história deles, ou seja, num país podre, um país que às vezes flerta com a tirania, flerta, ainda tá flertando, pô, tá? Vamos admitir isso. Flerta com a tirania e com a censura um pouquinho. Nós temos, ao mesmo tempo, as pessoas normais tendo mais medo da lei, enquanto as pessoas contravetoras da lei, de fato, têm penas muito menores como eu falei no vídeo da origem da maldade, sem a educação, a instrução, vira toda essa bagunça. Por exemplo, tem gente que acha normal um deputado propor que ex-detentos tenham passagem de graça, para se inserirem de novo na sociedade. Ok, talvez tenha sido feito com a melhor das intenções, mas no país com tantos empregados quanto o Brasil,
ter passagem de graça para você para uma entrevista de emprego, ou quem realiza uma entrevista de emprego receber um vale transporte para voltar para casa, caso continue sem emprego com mãos à banana, procurando uma esperança, volte para casa, não seria uma opção melhor? Ou seja, o crime compensa e você fazer de tudo para não ter que apelar para ele não compensa? Já avisei que vai dar merda isso. Ao mesmo tempo, esse cara que perdeu a família, que lidera os piores criminosos, ele tem sanidade? Batman, Cavaleiro das Trevas de 2008. Em algum momento, talvez, a gente perda a sanidade falando sobre esse assunto. Quero muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Até para me ajudar a manter a sanidade, né? E vocês também verem qual é a definição de justiça, ou até mesmo de tirania e vingança das outras pessoas. Claro, né? Se todos conversarmos com educação, que eu já falei outras vezes. Agora, e o Batman flertando com a sinceridade? Eu apareci em todas as listas, que até a crítica vai achar cult, é o Batman Cavaleiro das Trevas. Ele é muito inspirado numa obra chamada Pedra Mortal, que é uma HQ excelente, e tem uma animação um pouco perigosa, onde uma figura paterna, que o Batman é para Batgirl, se relaciona, então esquece essa animação. Vamos para HQ, que inspirou muito desse filme. O Coringa, ele é uma pessoa totalmente narcisista, para se soltar, para ver o mundo pegar fogo. Ele é um vilão que não tem ideologia, que nem os que eu falei no outro vídeo. Ele apenas quer ver quantas pessoas podem ser más ou se tornam mais igual ele. Um cachorro fora da coleira? Ou todas as pessoas também são? Se tirar a coleira dessas pessoas, elas também serão más. O Coringa aqui, a gente até pode falar um pouco dele, na parte 2 de vídeo, né, sobre a ideologia dos vilões, e quem escrito vai ter, que é um pouquinho do que o Thomas Hobbes fala. Se não tivéssemos a lei, se não tivéssemos aquela coisa que nos controla, aquela coleira, nós seríamos cães selvagens que nos agredimos. E o Coringa diz o seguinte: eu vou quebrar esse sistema. Eu vou pegar o Harvey Dent, que é um agente de polícia, e vou quebrar ele, para mostrar que na verdade ele é um cão. Eu vou pegar as pessoas, colocar no navio que vai explodir, para elas mostrarem quanto elas são más. Eu vou quebrar o sistema, eu vou ver quantas pessoas são tão más quanto eu. E aí o filme fala que as pessoas não são más. Naquela cena da barca, até os bandidos não sucumbem ao Coringa. E aí? Onde que tá a maldade? Ela tem nuances. O Coringa acha que, se soltássemos todas as pessoas das coleiras, cães selvagens estariam por aí. E aí, quem tá certo? Quem tem a visão perturbada das coisas? Quase toda a divulgação desse filme é feita na dualidade, Coringa e Batman. Seja nos cartazes, nas cenas que ficaram mais clássicas, como no interrogatório. A visão de que as pessoas estão constantemente assombradas pelas trevas. Coringa diz que não pode suportar e não deve. Deve tirar essas coleiras e não suportar. Batman, inclusive não há, é uma prova de que é possível suportar. Batman vs Superman, a origem da justiça 2016. Ou ali o Batman mata, o Superman tá nem aí também. Então vamos deixar um pouco o Zack Snyder de lado. Tem alguma coisa de Zack Snyder que você acha que é relevante pro personagem? Comente aqui, tá? Porque eu fiz uma força. Eu tentei olhar pro DCU com boa vontade. Eu tentei. São más porque elas fazem maldade? Ou porque elas são obrigadas, são vítimas do sistema? Oi. Gostei do traje. Ficou muito bom, Flash. Valeu. E você? De nada. Meu ego é muito grande para agradecer por alguma coisa. Eu desenvolvi uma persona superpoderosa para compensar meus traumas de infância. O laço da verdade nunca perde a Se eu graça. quisesse mesmo acabar com o crime, eu acabaria com a pobreza, doando todo o meu dinheiro. Esse foi até um brasileiro que escreveu essa cena. Enfim, quem escreveu essa cena nunca viu o que é um Carmine Falcone, uma corte das corujas, como uma cidade podre, onde as pessoas não seguem bons exemplos, independente se ela tem um pouco de recurso ou todo o recurso do mundo, ela vai ser má. Gabinete do prefeito. Calma, dupla dinâmica. Vocês têm hora marcada? Seu palhaço de circo, eu vou... Calma, Robin. Chamou o senhor prefeito? Sim, prendam o Batman e o Robin. Prender eles? Qual a acusação?
por fazer gestos ameaçadores a uma autoridade pública. Não pode fazer essas acusações, Coringa. Ah, não? Conheço o novo promotor público. O Charada! E o novo chefe de segurança de Gotham City. Concedida, concedida. O Pinguim? Santa cidade do crime! Eu não vou mais tolerar isso. E nem eu. Eu condeno os 4 a 30 dias na cadeia. Podem levá-los. The Batman 2022. Matt Reeves. Agora vem uma parte polêmica. O Batman 2022 é o meu filme favorito. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino. Esse é o único Batman que ele começa como a vingança, lembrando que é o Batman mais jovem, e ele termina como a justiça. As pessoas começam entendendo o Batman, não entendem que é o Batman. Pô, um cara que bate todo mundo, e agora? O que ele vai fazer? A gente tem que ter medo dele também, a gente tem que dar na linha. Depois descobre que ele tá ali pra ajudar as pessoas. Inclusive, nesse filme, todo o dinheiro bilionário do Batman é desviado, o fundo de garantia do Wayne é desviado. E aí você tem, inclusive na própria antiga mansão Wayne, boteiras, né, os usuários de droga. Se você for pra uma cidade que, não tô falando que é uma cidade podre, é uma cidade muito linda, muito incrível, mas que tem partes que já estão corrompidas. Que é São Paulo, você vai ter a Cracolândia. Lá rola muito dinheiro. Agora eu vou fazer uma provocação. Será que assim como Gotham, que nos filmes normalmente é Chicago, São Paulo também tem corrupção que envolve os goteiras? As Cracolândias oferecem uma situação bem interessante do ponto de vista penal, jurídico e tal. O cara compra uma pedra por R$10 no centro da Cracolândia, ele caminha 70, 80 metros e vende essa pedra na periferia por R$20. O usuário, ele é traficante. Ele compra a pedra, quebra ela em duas, fuma um pedacinho dela, caminha 200 metros, às vezes 300, e vende na periferia, porque alguns usuários não querem chegar ao epicentro da Cracolândia. Isso surgia a seguinte questão da Polícia Civil de São Paulo. Pimentel, todos esses 2.000 usuários, na nossa concepção, são traficantes. A abordagem não é policial, ela é médica mesmo. Ele está sempre muito imundo, ele está urinado, ele está fraco. Eu preciso dessa abordagem de anestésico, eu preciso de remédio para dopá-lo, eu preciso de camisa de força. E aí, Pimentel, vai fazer o que com essa porra? O americano diz que os usuários de crack eles sobrevivem 8 anos, né, em média, né? Depois eles morrem, né? Nos Estados Unidos a epidemia de crack passou. Será que aquilo envolve muito dinheiro? Será que muita gente defende aquilo porque aquela corrupção, aquela parte podre vai fortalecer eles? Será que temos Carmines Falcones no Brasil? Teiras da ficção ou Cracolândia, que também envolve muita corrupção e a gente ganha com isso no Brasil? Vou mostrar justamente isso. Dinheiro não é sinônimo de quanto mais dinheiro na segurança, mais segurança. Contratar 1 milhão de policiais colocar na rua não vai ajudar em nada se você não tivesse lá os jovens que saem da escola, na escola e depois tendo centro de lazer para eles não irem até lugares mais suscetíveis à criminalidade. Em vez de ir na biqueira, ir no centro de esporte, por exemplo. Então, dinheiro ajuda, mas dinheiro não resolve. Às vezes ele pode até ser o problema, como a gente viu no The Batman. Na periferia de Brasília, aquelas cidades satélites, da década de 90, nós tínhamos a maior índice de homicídio do Brasil. Nós tínhamos 70 homicídios para 100 mil habitantes. E eu conversei com o secretário de Segurança Pública de Brasília, e ele chegou para mim e falou, essa cidade aqui, eu dobrei o número de policiais. Tinham lá 200, eu botei 400. 6 meses depois, os índices de homicídios estavam exatamente iguais, não mudou nada. Aí você ia na cidade, a cidade era interessante. Casa, não tinha uma praça, não tinha um shopping center. De vez em quando tinha uns botequim, esse botequim tinha uma mesa de sinuca. E as mães iam pro plano piloto trabalhar, junto com os pais. Os filhos saíam da escola meio-dia, Miqueias, e ficavam nesse bar até o pai e a mãe voltar do trabalho, 7 da noite, né, 9 da noite, né? E esse menino de 11 anos, 12, 13 anos, presenciava o primeiro homicídio aos 13 anos de idade. Uma briga no bar, onde um cachaceiro matou outro cachaceiro com a faca. Esse moleque começava a entender que a resolução dos conflitos se dava através de uma faca. Então não tem polícia no mundo que resolva essa porra. Eu posso encher aquilo de policial, posso contratar helicóptero, fuzil, botar 1 milhão de homens. O que eu tenho que fazer é tirar esse adolescente desse bar, porra. E colocar um lugar pra ele patinar com skate, colocar uma biblioteca pra ele, proibir que ele fique perto de um cachaceiro bebendo cachaça. Pode colocar 1 milhão de policiais aí que você não vai reduzir homicídio nenhum. Essa questão aqui específica, essa eu só resolvo com escola integral. De forma narcisista, de forma pessoal. A pessoa que quer a vingança, ela quer a vingança para ela. Ela não quer justiça para os outros. Ela não quer se livrar de um mal
porque não quer que os outros inocentes tenham o mesmo destino que ele. Diferente do Batman, que se joga nas trevas para que outras pessoas não sintam as trevas, nesse filme, o Charada, ele quer vingança, uma porque ele gosta, e outra, não porque ele não quer que outras pessoas sofram o que ele sofreu, é que ele quer causar a dor. Na minha opinião, essa discussão ética entre estar próximo das trevas e ao mesmo tempo ser antagônico às trevas é o que torna o Batman esse herói tão incrível, que sofre umas críticas construídas tão ridículas, mas que sempre vai ser um símbolo, um alerta para as pessoas. Um símbolo, não um símbolo de socorro igual o Superman, mas o símbolo de que a injustiça deve temer a justiça. Mas as pessoas não devem saber do herói que as salvou? O herói pode ser qualquer um, mesmo um homem fazendo algo tão simples e reconfortante quanto colocar um casaco nos ombros de um menino, para que ele saiba que o mundo não acabou. Um sinal agora, para quando precisam de mim. Mas quando a luz bate no céu, não é só um chamado.